E pessoal, tudo bom? Salve Maria. Aqui quem fala é o Matheus, líder da equipe Vinho Maria Mater Dei. E a gente já está na nossa segunda semana de gincana, né? Uma alegria pra gente estar participando. E já queria parabenizar o grupo Rosas de Maria que está à frente de tudo isso e agradecer pela oportunidade. Bom, nessa segunda etapa a gente ficou com a responsabilidade de gravar um vídeo falando sobre um santo que seria escolhido pela nossa equipe, né? Então a gente acabou escolhendo São Francisco de Assis. É um santo que tem uma história longa, né? Assim, para quem já estudou um pouco. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui é explicando sobre a vida dele. São coisas básicas, primeiramente, algumas coisas eu vou ler, outras eu vou explicando para vocês. Mas já queria lembrar a vocês para deixarem um like também e compartilhar esse vídeo, que é muito importante para a gente e para que o canal cresça cada vez mais. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, falando sobre São Francisco de Assis, que o nome dele, não, quando ele nasceu, não era Francisco de Assis, né? Era Giovanni. E ele nasceu, como nós podemos dizer, num berço de ouro e teve tudo o que ele queria, né? Nasceu em uma família rica. Então, São Francisco de Assis, ele desde cedo ele começou a participar nas guerras, né? Então, aos 16 anos de idade, ele foi preso e passou um ano na cadeia. E nessa época que ele ficou preso, ele pegou malária e também teve tuberculose. Então, muitas doenças graves, mas ele, graças a Deus, saiu dessa. O pai dele foi lá, depois de um ano, conseguiu tirar ele da prisão e ele voltou para casa. E tem muitas peculiaridades, né, na vida de São Francisco de Assis, que ele gostava muito de fazer festa. Ele fazia festas grandes, com muita comida, muita bebida. E por ele ter muitas condições, né, sendo da família dele, então ele conseguia promover isso, a cidade toda via ele dessa forma, né, como um festeiro. Só que com o passar do tempo, São Francisco de Assis, ele foi sentindo o chamado de Deus para sua vocação. Então, quando ele estava andando um certo dia na rua, ele viu um leproso no chão e aquilo comoveu muito ele. E ele, antigamente, ele tinha uma coisa que ele tinha muita repulsa, era se aproximar de pessoas leprosas. E o leproso, todo mundo sabe que com o contato você pega essa doença. Só que nesse momento, São Francisco ele se sentiu comovido, se sentiu tocado, cobriu esse leproso com a capa que ele tinha e o beijou, né? Uma forma de carinho. E a partir disso, ele foi sentindo essa necessidade de se aproximar mais das pessoas, principalmente as pessoas mais afastadas, mais marginalizadas. Mas ainda não foi isso a plena conversão. Depois, com o passar do tempo, São Francisco ele foi participar na igreja, né? E ele começou a ouvir as canções na catedral e a partir disso ele começou a sentir o chamado de Deus. Sentiu o chamado a uma vida religiosa e só que ele tinha esse carisma da pobreza, né? De deixar tudo de lado para seguir fielmente o evangelho. E assim se deu. Só que quando São Francisco decidiu isso, o pai dele não aceitou muito. Então manteve ele por certo tempo preso dentro de casa, amarrado por correntes. E ele conseguiu sair porque a mãe dele liberou ele, né? Então ele foi se esconder dentro da igreja, né? Pedir abrigo lá na igreja próxima. Só que o seu pai foi atrás dele e nisso São Francisco de Assis, como ele veio com essa conversão, esse espírito de pobreza, ele começou a vender as coisas do pai dele, que tinha uma loja de fio de tecidos, né, na época,
E aí ele começou a vender tudo muito barato, e o pai dele começou a brigar com ele, e quando São Francisco foi procurar abrigo na igreja, o pai dele foi atrás acusando ele de ladrão. E aí São Francisco de Assis, essa é uma parte que não sei se muitas pessoas sabem, em praça pública tirou todas as vestes que ele tinha e entregou para o pai e falou que não queria nem saber da herança. E aí São Francisco de Assis saiu no dali. A partir desse momento, ele começou uma vida itinerante. Né? Ele começou a ajudar os pobres, a entregar a sua vida, dar a sua vida ao outro, ao mais necessitado, e ao mesmo tempo ele vivia as dificuldades, né, da sua época. A igreja ainda não aceitava muito esse método religioso de São Francisco, mas na época, se eu não me engano, foi o Papa Inocêncio III que teve um sonho com São Francisco, e a partir disso ele viu como um sinal. E desse sinal, ele viu um sinal de Deus, né? Então ele decidiu que estava certo, que São Francisco deveria seguir este caminho. Então, São Francisco de Assis foi trilhando essa caminhada, foi ganhando novos seguidores, né? Cerca de 11 pessoas começaram a seguir ele, e ele tinha uma vida muito íntima com Deus. Então, cada passo que ele dava era íntimo na sua fé, e ele era um homem como nós, né? De carne e osso. Ele vivia as tentações, vivia as dificuldades, mas ele sempre buscava a penitência, né? E através da penitência ele conseguia se purificar, se aproximar mais de Deus. Tanto é que teve uma época, né, que São Francisco passou 40 dias fazendo penitência, e foi nessa época que ele recebeu as chagas de Cristo. Eu não sei se todos sabem, mas tem alguns santos que recebem as chagas de Jesus Cristo. E nessa época teve um dos irmãos que andava junto com São Francisco de Assis, que viu um anjo enviando as chagas. Não? Então ele recebeu as chagas de Jesus Cristo. Entre muitos outros milagres que aconteceram depois, São Francisco de Assis também tinha muita facilidade de ter um contato com os animais. Não é à toa que ele é o padroeiro dos animais. Então, ele também tinha muita facilidade nas suas pregações, e ele conseguia converter muitas pessoas. Tem uma frase muito bonita que ele fala, que agora eu não sei certinho como que é, mas evangelizar, para a gente evangelizar as pessoas, se necessário com palavras. Então ele mostra que nós precisamos evangelizar a partir do exemplo, e o exemplo de São Francisco de Assis é um exemplo muito bonito para nós católicos. Né? Aqui eu trouxe a imagem de São Francisco, né, mostrando um pouquinho dele. Ele levou uma vida bem simples, claro, depois de tudo que ele passou antes. Tem um livro também que eu indico a vocês, se vocês quiserem ler, O Irmão de Assis, que conta a história dele, uma história muito bonita, bem profunda, e esse livro conta muito mais detalhes, né? Também peguei algumas coisas daqui do livro. Então, é mais ou menos essa a história de São Francisco. E dando uma pincelada rápida sobre o temperamento dele, né? Eu creio, não é certeza, que São Francisco de Assis ele era melancólico. Por quê? Ele tinha uma vida muito interior, muito reflexiva. Aqui no livro fala muito sobre a conversa dele com Deus e com os irmãos, e todo o aprendizado que ele passava. Então, eu quase certeza que esse era o temperamento de São Francisco de Assis. Agradeço a todos que acompanharam até aqui o vídeo. Não vou estender muito, mas se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Deixem um like, compartilhem e continue com a gente aí, que a gincana ainda não acabou. Beleza? Fique com Deus, salve Maria.